Implantes etéricos, onde se encontravam e como funcionam. 2 de junho de 2015. Moramos em um ambiente controlado. Talvez custamos assumir que existe liberdade, talvez até mesmo pensamos sobre políticos, espiões ou alojamentos escuros e ocultos como assédio inimigo, mas se você é um pouco mais de mente aberta até admite uma incursão alienígena, mas apenas como um pontinho na história antiga, porém a realidade é muito mais feia, infelizmente. A peça central de todo esse quebra-cabeça é a total ignorância do que somos. Acreditamos que somos humanos, ou apenas os macacos que evoluíram. Podemos interpretar e decodificar o nosso DNA, podemos acomodar toda a tecnologia possível, mas nada disso vai nos dar a resposta. Fazendo com que o equilíbrio seja inclinado de um lado, o seu, é o fato de que poucos sabem o que eles realmente são e tiram o máximo proveito disso. Você sabe como eles são e como eles podem agir. Controlam a sua mente, sua vida e a morte, controlam suas emoções, seus pensamentos, seus impulsos e seus instintos. Monitoram cada um dos seus passos, te classificam e categorizam, sabem de onde você veio e o que você faz aqui. Eles têm as respostas nos esfregar dos dedos para essas perguntas que você leva uma vida tentando entender. Mas o mais perto disso, por mais que você aborde o reinício, existe a exclusão, a amnésia da reencarnação. Você pode resolver achar que este é um jogo que faz parte da evolução, que tudo são experiências e que o mal é apenas a sombra de nossa própria luz, mas que não impede de alguns estarem usufruindo mais de você, mais do que você mesmo. Depois de entender que, apesar de tudo que você acha que sabe, você ainda não sabe nada, você vai começar a se perguntar novamente o que realmente importa o que eu sou. Depois disso, vem a dúvida razoável. Aqueles que são nascidos de uma mente com recurso limitado por que tanto esforço em mantê-lo cego e ignorante? Neste momento, se você se aprofundar o suficiente, você acaba correndo para os implantes. Temos um potencial incrível, isso é certo, mas por que usar uma riqueza de tecnologia e recursos para ficar dentro do cofre? Como eles sabem quem você é, eles também sabem do que você é capaz. Se você realmente sabia o que você é e o que você é capaz, por isso que seu sistema de controle não se baseia apenas na mediocridade mental, em envenenamentos passivos ou influência de frequências baixas. Você também colocou dispositivos que lhes permitem controlar a si mesmo pressionando um botão. Seu medo é literalmente maior que você. Não pense que há bons ou maus, todo mundo está dentro disso e tudo está engajado nisso. Se você ainda espera por um pleiadiano que vai salvar ou vai ajudar, se você acha que tudo é uma conspiração de um grupo em particular, eu aconselho parar de ler esse texto. Dentro dos sistemas de energia etérica ou implantes, que podem estar em nós sem termos consciência disso, existem vários tipos e de várias funções. Estes podem ter várias formas e tamanhos variados. Para se ter uma ideia aproximada, podemos dizer que todos e cada um de nós carregamos um, exceto se for removido, e todos somos induzidos por eles. Em geral, são elementos de controle, que é a sua principal tarefa, mas esta tecnologia traz e induz de diferentes formas. As mais comuns são a inibição, ativam e desativam as funções físicas do nosso próprio organismo, eles também alcançam estresse em alguns de nossos órgãos e alcançam ressentir alguns dos nossos membros. Eles podem causar todos os tipos de doenças e podem nos fazer literalmente qualquer coisa que eles querem, dependendo do momento. Você pode pensar que isso é impossível, mas pense nos vírus ou bactérias que invadem seu corpo e o torna doente. Isso é apenas a consequência de um declínio na sua capacidade autorregenerativa, drenando energeticamente você por toda a sua vida. Isso abre a porta para a expansão viral, mas isso é outra questão. Estes implantes são geralmente uma placa, pequenos dispositivos, cabos, e ainda existem elementos mais complexos, incluindo capacetes ou pulseiras.
Não há nenhuma maneira física para detectar ou removê-los. Estarão operando em segundo plano e você nunca estará ciente de sua existência ou sua influência. E mais, cada um de nós negamos a possibilidade de portar e o nosso próprio medo que irá induzir o pensamento que isto é apenas o capricho de um maluco. Geralmente tudo no início são peculiaridades até que nos tornamos conscientes disso. Há uma grande quantidade de dispositivos, muitos dos quais nem sequer sabemos que eles existem, mas eu vou mostrar-lhe que eu sei que eles existem e estão operando agora em seu corpo sem nunca você ter percebido, basicamente porque eles sempre colocados sem você sentir a diferença. Você se desenvolveu limitado, condicionado e programado, então eu só espero, e eu me conformo, que vocês assumam que não são livres e que existem elementos em vocês que violam a sua vontade e o seu poder de escolha. Vou fazer um pequeno e breve passeio nas principais áreas implementadas e nos efeitos destes implantes sobre estas áreas. Não espere modelos ou descrições detalhadas, modelos ou números de série, meus recursos são limitados. Estes implantes emitem e recebem, e exercem a sua influência através de um sistema de ondas de certas frequências, de acordo com o objetivo específico. Cabeça. Zona primária mais afetada, só no cérebro portamos vários destes dispositivos. Na glândula pineal, colocam um pequeno dispositivo que faz com que a função interruptor ative/estimule/desative esta glândula. Não é por acaso que alguns de nós podemos nos comunicar telepaticamente, canalizar, nos projetar, etc. Tudo depende da função deste dispositivo e a estimulação exercida sobre esta área. Alguns são selecionados para exercer um dom induzido e controlado. Um exemplo seria os trabalhadores da luz. O dispositivo na pineal pode pôr em perigo a pituitária e o hipotálamo, e, dependendo de quem você seja, esse dispositivo pode ser mais complexo. Também colocam placas para inibir ou intensificar algum hemisfério cerebral. Estes dispositivos podem ser desde placas até capacetes completos. O controle da mente pode chegar a exercer até 100%, perdendo totalmente o desejo e a vontade, e também utilizado para imobilizar o individual e apagar sua memória ou implantar falsas memórias. Além disso, os pensamentos podem induzir tendências agressivas, passivas ou depressivas, falsas memórias, tudo segundo a energia que desejam coletar dos outros, estipulando uma função de programação. Na cabeça também são colocados implantes nos olhos, a boca ou orelhas. São dispositivos simples e pequenos, só são utilizados para minar alguma qualidade sensorial ou provocar perda de um sentido real. No caso da boca, podem induzir a infecções e perda de dente. Também tem implantes na tireoide, e geralmente todas as glândulas são implementadas, a fim de modular a intensidade do trabalho desses dispositivos. Tronco. Esta área é basicamente concentrada nos pulmões, fígado, coração, sistema digestivo e espinha. As suas funções podem ser várias, desde a indução de patologias, sintomas leves ou doenças, até enfermidades crônicas. O coração, fígado e intestinos são também centros emocionais que podem ser estressados para gerar energia emocional útil para interesses deles. Do torso emana maior parte do nosso centro de energia, de modo que eles podem modular à vontade. Esses dispositivos são chaves para que a nossa emanação energética dependa da sua sobrevivência. Por mais que nos custe essa ideia, nós somos um ponto acesso e a drenagem de energia proveniente da fonte, e neste ambiente fechado somos os que mais concentramos a energia. Esta é uma das peças importantes para entender todas as razões que afligem o coração humano. Não é uma questão de sermos bons ou ruins, mas se estamos conectados ou não à fonte. Nenhuma forma de vida sobrevive sem conexão, de modo que toda a vida desconectada se vê obrigada a parasitar. As energias que emanamos são moduladas por meio de dispositivos para serem consumidas. É uma espécie de destilação.
Eles não podem consumir energia pura como nós, eles têm que tornar essa energia compatível com o estado de baixa frequência para que não sejam destruídos. Por isso nos usam como simples barricas, contentores energéticos que geram e maceram a energia para ser aproveitada. Extremidades. As extremidades podem ser associadas à coluna vertebral, para reduzir a mobilidade, ou criar paralisia de um ou mais membros. Estes implantes são geralmente condicionados a uma causa específica ou interesse específico dos seres que desejam exercer algum tipo de controle de concreto, atingindo membros para controle exercido a um nível superior da consciência, vindo a assumir o controle total do corpo, se necessário. Genitais. Esta área merece atenção especial, uma vez que ambos, os homens e as mulheres, são implementados aqui. Nos homens são aparelhos usados apenas para a estimulação, a desativação, para a extração de sêmen ou gerar infertilidade, bem como criam esses genes, se deve ou não continuar a se espalhar, de forma a ampliar em padrões genéticos e assegurar que determinados recursos sejam adicionados ou removidos nas gerações futuras. Para as mulheres, é ao contrário, pois que esses dispositivos são muito mais complexos, e podem estimular, supervisionar, monitorar e condicionar os órgãos para a gravidez. A gestação de híbridos não precisa ser física, também fazem a gestação de híbridos energéticos. Normalmente estas gestações etéricas são associadas a distúrbios menstruais, cólicas menstruais e desequilíbrios hormonais importantes. Estes raramente duram mais do que algumas semanas, assim como, no geral, as mulheres afetadas não notam e podem ter vários desses sintomas por ano, e como o desgaste energético é importante, muitas vezes elas têm uma tendência para a anemia. O significado da gestação etérica é adicionar um pouco de qualidade para as espécies que realizam esta operação. Normalmente, isso teve um acordo no período de pré-encarnação, e é normal quando se encarna, as mulheres se emprestarem para fazer esse trabalho, e por sua vez pertencem à espécie que, posteriormente, serão inseminadas. Custamos assimilar isso, mas a maioria das gestações são feitas através de acordos. A eleita, ou voluntária, encarna em um ambiente onde foi selecionada a raça humana perfeita para os seus objetivos, para finalmente conseguirem o que querem. Isso pode levar várias gerações para que mães e filhas sejam submetidas a esta tarefa. Esta não é uma regra exata e pode haver outros tipos de contratos. Todos os implantes etéricos podem ser removidos. Na verdade, está se tornando uma tendência comum em regressões hipnóticas. Isso pode não parecer algo cientificamente e empiricamente confiável. Já é uma opinião pessoal. Apenas digo que você não precisa de uma regressão se você não quiser, e que os implantes podem ser removidos de forma voluntária. Devo esclarecer que esses implantes são feitos para operar em corpos em frequência energética baixa. Se elevarmos a nossa frequência vibratória, esses dispositivos não só deixam de operar, mas podem até se desintegrar. Esta seria uma forma, pode-se entrar em um estado de relaxamento e criar um clima semelhante ao que seria uma auto-hipnose, e a partir desse estado, chamando aqueles que colocaram esses dispositivos em seu corpo energético e pedindo de forma autoritária que os removam e os eliminem. Poderíamos fazer uma imagem mental deles, para que se comuniquem mentalmente, ou podemos mesmo impedir que isto aconteça e bastando sentir a presença deles. Veremos ou perceberemos como nossos pedidos são realizados. Se tudo for bem sucedido em nosso corpo físico, vamos notar um leve formigamento, apenas em áreas onde os dispositivos estão e como eles são removidos sequencialmente. Pode demorar inicialmente, porque muitas vezes provocam o medo, distraem a nossa mente, mentem. Fiquem tranquilos. Tentando fugir das suas responsabilidades, temos apenas exercer a nossa vontade e deixar claro o nosso desejo de tirar esses dispositivos firmemente.
Se nós somos claros e concisos, eles não têm escolha para remover tudo o que colocaram em você. Em seguida, temos de deixar claro que nós não queremos ser implementados outra vez e não permitimos que corpo energético seja manipulado, nem drenado nunca mais, nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Os sintomas de que foi bem-sucedido é algumas das doenças que você tinha desaparecerem, seu humor será diferente e algumas de suas habilidades vêm gradualmente à superfície. Nem acreditamos nem remotamente que estamos completamente livres, uma vez que existem outros elementos de controle que não estão no nosso corpo físico, mas pelo menos a sua energia e seu corpo serão seus finalmente. Uma coisa positiva é que você perceberá o quão poderosa é a sua vontade. A partir daqui, você deixou de ter muito dos medos que costumava ter. Começa a crescer a confiança em si mesmo e sua capacidade de compreender certas coisas, nomeadamente se multiplicam ou como se diz, tudo em você vai se encaixar. Claro que não acredito que tudo o que acontece com você é causado por isso. Se você tem certas tendências emocionais, físicas ou mentais, eles não desaparecem, o que faz com que estes processos devem continuar funcionando. Provavelmente, se você for bem-sucedido e conseguir se desconectar e se desimplantar, sofrerá por um tempo pequenos ataques de larvas astrais ou orguiste rondando, mas isso é apenas temporário. Se você não baixar a guarda, desaparece em poucos dias. Talvez você seja cético, faz bem, mas não descarte essa possibilidade. Experimente, quase certamente a primeira tentativa não notará qualquer coisa ou tudo parecerá um embuste. Não desanime, não é de fácil fazer a auto-hipnose, requer um grande relaxamento e exige uma grande concentração, mas não impossível, você pode conseguir e realmente alcançar. Eu recomendo que se o processo for concluído, temos que nos auto-estimular a elevar nossa frequência para remover qualquer vestígio ou dispositivos que tenha deliberadamente omitido. Se praticarmos a elevação da nossa frequência energética, não precisamos de mais nada, mas não tenho a certeza do que proporciona a auto-hipnose ou hipnose regressiva. Esta última só se você quiser e se você souber bem com quem você pode se submeter a isso. Isso é apenas um elo na cadeia, uma cadeia complexa e emaranhada de ocultação e ignorância a que estamos sujeitos. A situação humana na Terra é muito complexa e, pouco a pouco, nós percebemos que não podemos nos libertar, se não nos desconectarmos do todo. Isso não é tudo que existe, esta questão é muito mais complexa, densa e extensa do que nós mesmos supomos. Eu só desejo que outros peguem esse testemunho e prossigam a investigação para conseguirem preencher todas as lacunas para encontrar o mínimo de sentido para este sofrimento inútil a que estamos expostos. A pesquisa ufológica mal arranha o tema, e continua procurando luzes no céu, enquanto eles estão entrando em nossas casas através da porta dos fundos. Temos de parar de nos interessar por suas navezinhas e suas tecnologias, e nos preocuparmos com o que eles fazem com a gente e com os nossos filhos. Enquanto permanecemos mera ovelhas nos comportamos como tal. É muito bonito viver o mistério, mas o mistério interessado apenas no ignorante que não quer saber a verdade. As imagens são apenas indicativos. Fonte: A Colheita das Almas. Tradução: Sônia L. Pereira. Nota do blog: tenho feito alguns trabalhos de retirada de implantes etéricos e controle mental feitos por esses, digamos, seres. E tenho observado sucesso, principalmente, quando impomos autoridade sobre eles. Afinal, somos seres de luz e somos, com toda certeza, mais fortes do que eles. Somos mais poderosos e o único motivo desses seres houverem obtido sucesso sobre a humanidade é que em um certo momento da nossa evolução como raça,
fomos levados a esquecer de quem nós realmente somos, e nos foi imposta a total amnésia do quem realmente somos. Fomos historicamente submetidos a frequências energéticas muito densas onde nós nos encontramos por muito tempo, e onde não estamos preparados para viver nessa densidade, mesmo porque ficamos esquecidos que não somos apenas um corpo que possui uma alma, mas que somos uma alma multidimensional que está vivendo em um corpo. O corpo é apenas o veículo da alma, e não ao contrário como nos fizeram acreditar. Mas agora estamos conscientes de quem somos, e acredito que se viemos habitar a nossa alma em um lugar tão denso é porque teve algum motivo para que experienciarmos essas vidas ou essas encarnações cíclicas. Mesmo com tantas manipulações, ainda vejo tudo pelo lado positivo, pois que aprendemos muito a nível de alma com esta densidade, só que agora não precisamos mais de nada disso, e se foi um aprendizado, já aprendemos, agora basta. Já sabemos que esses seres existem e que não passam de parasitas da nossa energia, e não precisamos disso. Vamos tratar de elevarmos nossas vibrações energéticas trabalhando nossas consciências e nossa mente. Tudo é questão de exercício diário e concentração, como o próprio texto relata. O melhor caminho é o amor incondicional. Existem coisas simples, mas poderosas que podemos fazer, como as frases que podemos utilizar para nós, para as pessoas ao nosso redor e para a nossa vida. Pensamento negativo, desânimo, medo, nervoso, pânico, depressão, nos outros também. Repita a frase mentalmente. Cancela a informação. Arrepio, presença, visão, invasão da mente, telepatia não autorizada, agressão física e ou mental, tudo que traz a sensação negativa. Repita a frase. Não autorizo acesso. Fale mentalmente que este ser que perturba a sua vida, que manipula e escraviza. Você não tem mais poder sobre mim, agora eu tenho consciência que o meu poder é maior que o seu. Agora sei que tenho mais poder do que você, sai da minha vida agora ou queimo você com a minha luz. Se teimar, jogue a luz que sai do seu coração como um farol em cima dele. Sempre fale com esses seres com autoridade e firmeza. Por Sônia L. Pereira. Postagem: Mostradores da Luz. Implantes etéricos, onde se encontravam e como funcionam. 2 de junho de 2015. Moramos em um ambiente controlado. Talvez custamos assumir que existe liberdade, talvez até mesmo pensamos sobre políticos, espiões ou alojamentos escuros e ocultos como assédio inimigo, mas se você é um pouco mais de mente aberta até admite uma incursão alienígena, mas apenas como um pontinho na história antiga, porém a realidade é muito mais feia, infelizmente. A peça central de todo esse quebra-cabeça é a total ignorância do que somos. Acreditamos que somos humanos, ou apenas os macacos que evoluíram. Podemos interpretar e decodificar o nosso DNA, podemos acomodar toda a tecnologia possível, mas nada disso vai nos dar a resposta. Fazendo com que o equilíbrio seja inclinado de um lado, o seu, é o fato de que poucos sabem o que eles realmente são e tiram o máximo proveito disso. Você sabe como eles são e como eles podem agir. Controlam a sua mente, sua vida e a morte, controlam suas emoções, seus pensamentos, seus impulsos e seus instintos. Monitoram cada um dos seus passos, te classificam e categorizam, sabem de onde você veio e o que você faz aqui. Eles têm as respostas nos esfregar dos dedos para essas perguntas que você leva uma vida tentando entender. Mas o mais perto disso, por mais que você aborde o reinício, existe a exclusão, a amnésia da reencarnação. Você pode resolver achar que este é um jogo que faz parte da evolução, que tudo são experiências e que o mal é apenas a sombra de nossa própria luz, mas que não impede de alguns estarem usufruindo mais de você, mais do que você mesmo. Depois de entender que, apesar de tudo que você acha que sabe,
você ainda não sabe nada, você vai começar a se perguntar novamente o que realmente importa, o que eu sou. Depois disso, vem a dúvida razoável. Aqueles que são nascidos de uma mente com recurso limitado, por que tanto esforço em mantê-lo cego e ignorante? Neste momento, se você se aprofundar o suficiente, você acaba correndo para os implantes. Temos um potencial incrível, isso é certo, mas por que usar uma riqueza de tecnologia e recursos para ficar dentro do cofre? Como eles sabem quem você é, eles também sabem do que você é capaz. Se você realmente sabia o que você é e o que você é capaz, por isso que seu sistema de controle não se baseia apenas na mediocridade mental, em envenenamentos passivos ou influência de frequências baixas. Você também colocou dispositivos que lhes permitem controlar a si mesmo pressionando um botão. Seu medo é literalmente maior que você. Não pense que há bons ou maus, todo mundo está dentro disso e tudo está engajado nisso. Se você ainda espera por um pleiadiano que vai salvar ou vai ajudar, se você acha que tudo é uma conspiração de um grupo em particular, eu aconselho parar de ler esse texto. Dentro dos sistemas de energia etérica ou implantes, que podem estar em nós sem termos consciência disso, existem vários tipos e de várias funções. Estes podem ter várias formas e tamanhos variados. Para se ter uma ideia aproximada, podemos dizer que todos e cada um de nós carregamos um, exceto se for removido, e todos somos induzidos por eles. Em geral, são elementos de controle, que é a sua principal tarefa, mas esta tecnologia traz em hinduísmo sua capacidade de compreender certas coisas, nomeadamente se multiplicam ou como se diz, tudo em você vai se encaixar. Claro que não acredito que tudo o que acontece com você é causado por isso. Se você tem certas tendências emocionais, físicas ou mentais, eles não desaparecem, o que faz com que estes processos devem continuar funcionando. Provavelmente, se você for bem-sucedido e conseguir se desconectar e se desimplantar, sofrerá por um tempo pequenos ataques de larvas astrais ou orbiste rondando, mas isso é apenas temporário. Se você não baixar a guarda, desaparece em poucos dias. Talvez você seja cético, faz bem, mas não descarte essa possibilidade. Experimente, quase certamente a primeira tentativa não notará qualquer coisa ou tudo parecerá um embuste. Não desanime, não é de fácil fazer a auto-hipnose, requer um grande relaxamento e exige uma grande concentração, mas não impossível, você pode conseguir e realmente alcançar. Eu recomendo que se o processo for concluído, temos que nos auto-estimular a elevar nossa frequência para remover qualquer vestígio ou dispositivos que tenha deliberadamente omitido. Se praticarmos a elevação da nossa frequência energética, não precisamos de mais nada, mas não tenho a certeza do que proporciona a auto-hipnose ou hipnose regressiva. Esta última só se você quiser e se você souber bem com quem você pode se submeter a isso. Isso é apenas um elo na cadeia, uma cadeia complexa e emaranhada de ocultação e ignorância a que estamos sujeitos. A situação humana na Terra é muito complexa e, pouco a pouco, nós percebemos que não podemos nos libertar, se não nos desconectarmos do todo. Isso não é tudo que existe, esta questão é muito mais complexa, densa e extensa do que nós mesmos supomos. Eu só desejo que outros peguem esse testemunho e prossigam a investigação para conseguirem preencher todas as lacunas para encontrar o mínimo de sentido para este sofrimento inútil a que estamos expostos. A pesquisa ufológica mal arranha o tema, e continua procurando luzes no céu, enquanto eles estão entrando em nossas casas através da porta dos fundos. Temos de parar de nos interessar por suas navezinhas e suas tecnologias, e nos preocuparmos com o que eles fazem com a gente e com os nossos filhos. Enquanto permanecemos mera ovelhas, nos comportamos como tal. É muito bonito viver o mistério, mas o mistério interessado apenas no ignorante que não quer saber a verdade. As imagens são apenas indicativos. Fonte: A Colheita das Almas. Tradução: Sônia L. Pereira.
Nota do blog. Tenho feito alguns trabalhos de retirada de implantes etéricos e controle mental feitos por esses, digamos, seres. E tenho observado sucesso, principalmente, quando impomos autoridade sobre eles. Afinal, somos seres de luz e somos, com toda certeza, mais fortes do que eles. Somos mais poderosos, e o único motivo desses seres houverem obtido sucesso sobre a humanidade é que em um certo momento da nossa evolução como raça, fomos levados a esquecer de quem nós realmente somos, e nos foi imposta a total amnésia do quem realmente somos. Fomos historicamente submetidos a frequências energéticas muito densas onde nós nos encontramos por muito tempo, e onde não estamos preparados para viver nessa densidade. Mesmo porque ficamos, as mulheres afetadas não notam e podem ter vários desses sintomas por ano, e como o desgaste energético é importante, muitas vezes elas têm uma tendência para a anemia. O significado da gestação etérica é adicionar um pouco de qualidade para as espécies que realizam esta operação. Normalmente, isso teve um acordo no período de pré-encarnação, e é normal quando se encarna, as mulheres se emprestarem para fazer esse trabalho, e por sua vez pertencem à espécie que, posteriormente, serão inseminadas. Custamos assimilar isso, mas a maioria das gestações são feitas através de acordos. A eleita, ou voluntária, encarna em um ambiente onde foi selecionada a raça humana perfeita para os seus objetivos, para finalmente conseguirem o que querem. Isso pode levar várias gerações para que mães e filhas sejam submetidas a esta tarefa. Esta não é uma regra exata e pode haver outros tipos de contratos. Todos os implantes etéricos podem ser removidos. Na verdade, está se tornando uma tendência comum em regressões hipnóticas. Isso pode não parecer algo cientificamente e empiricamente confiável. Já é uma opinião pessoal. Apenas digo que você não precisa de uma regressão se você não quiser, e que os implantes podem ser removidos de forma voluntária. Devo esclarecer que esses implantes são feitos para operar em corpos em frequência energética baixa. Se elevarmos a nossa frequência vibratória, esses dispositivos não só deixam de operar, mas podem até se desintegrar. Esta seria uma forma, pode-se entrar em um estado de relaxamento e criar um clima semelhante ao que seria uma auto-hipnose, e a partir desse estado, chamando aqueles que colocaram esses dispositivos em seu corpo energético e pedindo de forma autoritária que os removam e os eliminem. Poderíamos fazer uma imagem mental deles, para que se comuniquem mentalmente, ou podemos mesmo impedir que isto aconteça, e bastando sentir a presença deles, veremos ou perceberemos como nossos pedidos são realizados. Se tudo for bem sucedido em nosso corpo físico, vamos notar um leve formigamento, apenas em áreas onde os dispositivos estão, e como eles são removidos sequencialmente. Pode demorar inicialmente, porque muitas vezes provocam o medo, distraem a nossa mente, mentem. Fiquem tranquilos. Tentando fugir das suas responsabilidades, temos apenas exercer a nossa vontade e deixar claro o nosso desejo de tirar esses dispositivos firmemente. Se nós somos claros e concisos, eles não têm escolha para remover tudo o que colocaram em você. Em seguida, temos de deixar claro que nós não queremos ser implementados outra vez e não permitimos que corpo energético seja manipulado, nem drenado nunca mais, nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Os sintomas de que foi bem-sucedido é algumas das doenças que você tinha desaparecerem, seu humor será diferente e algumas de suas habilidades vêm gradualmente à superfície. Nem acreditamos nem remotamente que estamos completamente livres, uma vez que existem outros elementos de controle que não estão no nosso corpo físico, mas pelo menos a sua energia e seu corpo serão seus finalmente.
Uma coisa positiva é que você perceberá o quão poderosa é a sua vontade. A partir daqui, você deixou de ter muito dos medos que costumava ter. Começa a crescer a confiança em si mesmos de diferentes formas. As mais comuns são a inibição. Ativam e desativam as funções físicas do nosso próprio organismo. Eles também alcançam estresse em alguns de nossos órgãos e alcançam ressentir alguns dos nossos membros. Eles podem causar todos os tipos de doenças e podem nos fazer literalmente qualquer coisa que eles querem, dependendo do momento. Você pode pensar que isso é impossível, mas pense nos vírus ou bactérias que invadem seu corpo e o torna doente. Isso é apenas a consequência de um declínio na sua capacidade autorregenerativa, drenando energeticamente você por toda a sua vida. Isso abre a porta para a expansão viral, mas isso é outra questão. Estes implantes são geralmente uma placa, pequenos dispositivos, cabos, e ainda existem elementos mais complexos, incluindo capacetes ou pulseiras. Não há nenhuma maneira física para detectar ou removê-los. Estarão operando em segundo plano e você nunca estará ciente de sua existência ou sua influência. E mais, cada um de nós negamos a possibilidade de portar e o nosso próprio medo que irá induzir o pensamento que isto é apenas o capricho de um maluco. Geralmente tudo no início são peculiaridades até que nos tornamos conscientes disso. Há uma grande quantidade de dispositivos, muitos dos quais nem sequer sabemos que eles existem, mas eu vou mostrar-lhe que eu sei que eles existem e estão operando agora em seu corpo sem nunca você ter percebido, basicamente porque eles sempre colocados sem você sentir a diferença. Você se desenvolveu limitado, condicionado e programado, então eu só espero, e eu me conformo, que vocês assumam que não são livres e que existem elementos em vocês que violam a sua vontade e o seu poder de escolha. Vou fazer um pequeno e breve passeio nas principais áreas implementadas e nos efeitos destes implantes sobre estas áreas. Não espere modelos ou descrições detalhadas, modelos ou números de série, meus recursos são limitados. Estes implantes emitem e recebem, e exercem a sua influência através de um sistema de ondas de certas frequências, de acordo com o objetivo específico. Cabeça. Zona primária mais afetada, só no cérebro portamos vários destes dispositivos. Na glândula pineal, colocam um pequeno dispositivo que faz com que a função interruptor ative/estimule/desative esta glândula. Não é por acaso que alguns de nós podemos nos comunicar telepaticamente, canalizar, nos projetar, etc. Tudo depende da função deste dispositivo e a estimulação exercida sobre esta área. Alguns são selecionados para exercer um dom induzido e controlado. Um exemplo seria os trabalhadores da luz. O dispositivo na pineal pode pôr em perigo a pituitária e o hipotálamo, e, dependendo de quem você seja, esse dispositivo pode ser mais complexo. Também colocam placas para inibir ou intensificar algum hemisfério cerebral. Estes dispositivos podem ser desde placas até capacetes completos. O controle da mente pode chegar a exercer até 100%, perdendo totalmente o desejo e a vontade, e também utilizado para imobilizar o individual e apagar sua memória ou implantar falsas memórias. Além disso, os pensamentos podem induzir tendências agressivas, passivas ou depressivas, falsas memórias, tudo segundo a energia que desejam coletar dos outros, estipulando uma função de programação. Na cabeça também são colocados implantes nos olhos, a boca ou orelhas. São dispositivos simples e pequenos, só são utilizados para minar alguma qualidade sensorial ou provocar perda de um sentido real. No caso da boca, podem induzir a infecções e perda de dente. Também tem implantes na tireoide, e geralmente todas as glândulas são implementadas, a fim de modular a intensidade do trabalho desses dispositivos. Tronco. Esta área é basicamente concentrada nos pulmões, fígado, coração, sistema digestivo e espinha.
As suas funções podem ser várias, desde a indução de patologias, sintomas leves ou doenças, até enfermidades crônicas. O coração, fígado e intestinos são também centros emocionais que podem ser estressados para gerar energia emocional útil para interesses deles. Dr. Suimana, maior parte do nosso centro de energia, de modo que eles podem modular à vontade. Esses dispositivos são chaves para que a nossa emanação energética dependa da sua sobrevivência. Por mais que nos custe essa ideia, nós somos um ponto acesso e a drenagem de energia proveniente da fonte, e neste ambiente fechado somos os que mais concentramos a energia. Esta é uma das peças importantes para entender todas as razões que afligem o coração humano. Não é uma questão de sermos bons ou ruins, mas se estamos conectados ou não à fonte. Nenhuma forma de vida sobrevive sem conexão, de modo que toda a vida desconectada se vê obrigada a parasitar. As energias que emanamos são moduladas por meio de dispositivos para serem consumidas. É uma espécie de destilação. Eles não podem consumir energia pura como nós, eles têm que tornar essa energia compatível com o estado de baixa frequência para que não sejam destruídos. Por isso nos usam como simples barricas, contentores energéticos que geram e maceram a energia para ser aproveitada. Extremidades. As extremidades podem ser associadas à coluna vertebral, para reduzir a mobilidade, ou criar paralisia de um ou mais membros. Estes implantes são geralmente condicionados a uma causa específica ou interesse específico dos seres que desejam exercer algum tipo de controle de concreto, atingindo membros para controle exercido a um nível superior da consciência, vindo a assumir o controle total do corpo, se necessário. Genitais. Esta área merece atenção especial, uma vez que ambos, os homens e as mulheres, são implementados aqui. Nos homens são aparelhos usados apenas para a estimulação, a desativação, para a extração de sêmen ou gerar infertilidade, bem como criam esses genes, se deve ou não continuar a se espalhar, de forma a ampliar em padrões genéticos e assegurar que determinados recursos sejam adicionados ou removidos nas gerações futuras. Para as mulheres, é ao contrário, pois que esses dispositivos são muito mais complexos, e podem estimular, supervisionar, monitorar e condicionar os órgãos para a gravidez. A gestação de híbridos não precisa ser física, também fazem a gestação de híbridos energéticos. Normalmente estas gestações etéricas são associadas a distúrbios menstruais, cólicas menstruais e desequilíbrios hormonais importantes. Estes raramente duram mais do que algumas semanas, assim como, no geral,